Bem-vindos a mais uma leitura mágica. Antes de tudo, clique no like, ative o sininho e se inscreva no canal. Ah, dê uma olhada na sugestão de leitura. Vamos à nossa história de hoje. Sila e Caribides. Passagem da Odisseia, adaptado da versão de Edmund Carpenter. Os marinheiros de antigamente viam nos mares terrores incontáveis, reais e imaginários. Nenhum, porém, era mais temido do que certa passagem estreita que diziam haver na costa sul da Itália. Era um estreito traiçoeiro, ladeado por dois rochedos horrendos que todos os homens do mar tentaram evitar. O primeiro era um penhasco tão alto que seus picos chegavam ao céu. O ponto mais alto, cercado por eternas nuvens negras, era imerso em perpétua escuridão. A encosta era tão íngreme e tão lisa que nenhum mortal conseguia subir ou descer, ainda que tivesse 20 mãos e 20 pés. À meia altura dessa escarpa havia uma caverna tão acima do nível da água que nenhum arqueiro, por mais forte que fosse, poderia atingi-la com uma flecha atirada de um navio. Nessa caverna vivia Sila, o monstro horrendo que dava nome ao penhasco. Tinha 6 pescoços longos, cobertos de escamas, cada um sustendo uma tenebrosa cabeça que latia. Cada cabeça tinha 3 carreiras juntinhas de ferozes dentes pontiagudos. A história dizia que Sila vivia escondida na caverna, mas de vez em quando se debruçava para fora e examinava as águas do estreito com os olhos faiscantes arregalados nas 6 cabeças. Não havia peixe ou golfinho que escapasse à horrível vigilância, pois bastava passar por ali que ela o apanhava com as bocas enormes, arrastava para a caverna e devorava. Os navegantes evitavam a proximidade do penhasco porque Sila podia aparecer a qualquer momento, agarrar um pobre marinheiro incauto no convés e sumir com ele dentro da caverna. Do outro lado do estreito havia outro penhasco, chamado Caribes. Não era tão escarpado quanto o outro, e no topo havia uma frondosa figueira, sempre carregada de frutos, mas ao pé do rochedo havia um golfo encravado na rocha, onde a sucção da água era tão violenta que formava um tremendo redemoinho, e de repente a água borbulhava para fora com violência igual à da sucção, lançando às ondas carcaças de navios naufragados e esqueletos de marinheiros deformados. Tão intensos eram esses movimentos que, se um barco se aproximasse muito do rochedo, ou sumiria de vista tragado pelo vórtice, ou seria projetado contra a rocha, fazendo-se em pedaços, e em qualquer dos casos os marinheiros morreriam afogados. Na longa viagem de volta, após a guerra de Troia, Ulisses e seus homens tinham que passar entre Sila e Caribides. Chegando ao horrível estreito, encheram-se de terror. Os remos caíam de suas mãos, o sangue sumia de suas faces. O pavoroso murmúrio dos demônios lhe atravessava o cérebro. Os imensos rochedos pareciam ameaçá-los com a catástrofe. A espuma das ondas escondia pontos traiçoeiros. Vendo o desespero dos homens, Ulisses percorria o convés, incentivando a tripulação e lembrando que haviam passado perigos maiores. Pediu que continuassem a confiar nele, assegurando que os conduzia ao outro lado. Bastava que se empenhassem com todo o vigor e destreza. Destacou o trabalho do piloto que estava no timão, que precisava mostrar mais firmeza que qualquer outro a bordo, pois tinha a maior parte da responsabilidade. Comandou que desviasse do redemoinho, que certamente os engoliria, e firmasse o curso pela rocha mais alta. Os homens o ouviram, e mais uma vez tranquilizados pela bravura e orientação do seu líder, tomaram novamente os remos, erguendo-se na proa. Ulisses se preparou, levando nas mãos 2 lanças bem compridas, em guarda, pronto para enfrentar a medonha Sila, caso ela os atacasse quando passassem pelo penhasco. O redemoinho de Caribides rugia na escuridão cavernosa diante deles. A tripulação viu a horrível garganta negra encancarar-se inteira, girando loucamente, deixando à mostra a areia coalhada de ossadas no fundo do mar, e de repente vomitou de volta as águas agitadas numa imensa nuvem de espuma, fazendo o mar ferver como uma chaleira. O troar das ondas, o rugido de Caribides, o latido da horrenda Sila, os uivos do vento se juntavam num ruído ensurdecedor, aterrador. Mas, incitados por Ulisses, os marinheiros avançavam com afinco, e à medida que se afastavam da voragem, parecia que tudo corria bem. Mas não seria assim. Do fundo da gruta escura, Sila avançou de repente os 6 pescoços monstruosos, e antes que Ulisses a golpeasse,
agarrou meia dúzia de marinheiros. Ulisses ouviu os berros dos infelizes erguidos no ar, de pés para cima, e as mãos estendidas em sua direção, implorando socorro. Ele nada podia fazer. Em todos os seus percalços, nunca tivera uma visão tão desgraçada. O restante da tripulação, tomado de terror, diante do destino dos companheiros, remou loucamente para escapar do perigo, antes que o monstro armasse um segundo bote. Furiosos com a escapada do restante da presa, Caribides urrava e silalatia. Mas o navio completou a travessia do pavoroso estreito e chegou ao mar aberto. Os homens, cansados e deprimidos, se curvaram sobre os remos, sonhando com descanso.